E aí galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Vamos lá para mais uma exposição, aula de História do Brasil, professor Fabrício, FAECA Dom Bosco, de Monte Aprazível. Nessa minha fala introdutória, eu gostaria de trazer um esclarecimento para vocês a respeito dos moldes estruturais do nosso trabalho, né? Uma vez que movidos pelo, pelo entendimento de que a nossa história ela é regida por transformações, eu e o João Marcos achamos melhor que neste primeiro momento, eu devo falar para vocês um pouco sobre as transformações e os acontecimentos que encaminharam Dutra ao cargo da presidência. E o João Marcos falar um pouco mais para vocês a respeito das características e os pontos máximos do governo Dutra. Tá beleza? Então vamos lá, eu gostaria de iniciar com uma frase. E ela inicia assim, abre aspas aí. O governo de Eurico Gaspar Dutra inaugurou o período da Quarta República Brasileira. Esse período ele vai ser datado de 1946 a 1964, tá beleza? Quando é instaurado o golpe militar. E uma outra coisa que ficou caracterizada no governo Dutra foi a forte perseguição aos movimentos de trabalhadores e aos comunistas, né? Isso nós já sabemos que é mais uma questão ideológica, né? Nós vamos ver ali no pós-guerra, depois de 1945 ali, 46, a gente vai ver nesse pós-guerra duas potências mundiais influenciando o mundo, né? E isso o João Marcos já vai falar um pouco mais sobre isso, tá beleza? E para entender melhor esse período transitório de um governo para o outro, de Getúlio para Dutra, a gente precisa aqui apontar dois fatores. O primeiro que eu acho importante é o ato adicional de 1945. O segundo é a deposição de Getúlio Vargas. O ato adicional de 1945, promulgado por Getúlio, depois de ele sofrer alguns enfrentamentos, depois dele ver alguns manifestos surgindo no meio das massas sociais, impulsionando Getúlio a agir, né? Impulsionando, levando ao Brasil a ter uma tendência mais democrática, a gente vai ver o Getúlio articulando, implementando esse ato adicional na Constituição. Que esse ato adicional ele era responsável por agendar as realizações de eleições presidenciais para o fim de 1945 e também ele foi responsável por criar as condições para a organização dos partidos políticos no Brasil, né? Aí então a gente vai ver essas condições se encaminhando. Dutra ele só vai conseguir chegar à candidatura até porque esse ato ele foi promulgado. Depois, Getúlio Vargas ele é deposto, sofrendo forte oposição através da massa militar, né, que desconfiava de Getúlio que iria dar um novo golpe. Aí ele é deposto com direito a discurso e tudo. Isso a gente não vamos entrar por esse caminho agora, mas é importante nós sabermos disso. Beleza, depois do ato adicional decretado e em vigor, os partidos começam a se organizar, os candidatos vão sendo conhecidos como o partido. Aqui eu só vou citar os partidos mais equivalentes ali daquele período, né? Os que lançaram candidatos, que é a UDN, né? União Democrática Nacional, que lançava o brigadeiro Eduardo Gomes, tinha o PSD também, o Partido Social Democrático, que lançava o general Eurico Gaspar Dutra, que nós já sabemos que vai sair vitorioso dessas eleições. Tinha também o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que lança a figura de Edo Fiuza, tá bom? No que diz respeito à campanha eleitoral, a candidatura de Eduardo Gomes, ela parecia ser a mais consistente. E também aqui havia uma forte impressão de que a vitória do candidato udenista era o cenário mais provável, né?
Só que aí a gente vai ver que depois o eleitorado ganha um novo rumo. Essa campanha, a gente vai ver que essas conclusões, ela ganha um novo rumo. É muito interessante a gente saber disso, porque o Dutra, ele não conseguiu emplacar. O Eduardo sim, mas tem dois fatores também que nós precisamos analisar e ver que contribuiu fielmente para a candidatura do Dutra obter sucesso. Uma foi a campanha de Hugo Borges contra Eduardo Gomes, né? Lógico, a favor de Dutra, né? Usando um pretexto, uma declaração que o Brigadeiro fez lá no discurso no Rio de Janeiro, desdenhando dos votos dos getulistas, taxando os getulistas de uma malta de desocupados, né? Aí essa fala ela vai sofrer uma distorção. Eduardo Gomes perde muito com isso, porque a massa de trabalhadores, elas são mobilizadas para, se elas estiveram um dia do lado de Eduardo Gomes, agora ela é do lado do Dutra. E o fator principal que, se eu tivesse na época, eu acredito que esse foi o acontecimento simbólico de maior importância. Gente, o Bachola ele era demais. A força eleitoral de Getúlio Vargas é impressionante. Tanto que a gente vai ver nas eleições de 1951, né? Os resultados, a gente já sabe que deu Dutra. Mas o apoio e a formalização desse apoio de Getúlio Vargas ao candidato Dutra é o que vai emplacar Dutra à vitória, né? A gente se eu tivesse na época, como historiador, já ia falar isso, né? Porque se desde o início o Getúlio ele apoiasse qualquer um desses candidatos, já podia dar esse candidato como vitorioso. Até porque tinha o movimento queremista, né? Que alegava uma constituinte com Dutra, um governo constituinte com Dutra. É importante nós sabermos disso tudo. E os resultados estavam lá. Dutra saiu vitorioso. 1946, Dutra empossado. A primeira coisa a se fazer é a elaboração de uma Constituição. Logo, a Constituição que vigorava era do Estado Novo, né? 1937, uma Constituição com características centralizadoras, com características também muito autoritárias, não poderia estar sendo vigorada no país que tendia a uma redemocratização, né? Segundo Jorge Ferreira, o Brasil, nesse período da Quarta República, ele vai viver uma experiência democrática, né? O professor citou isso na aula anterior e muito bom, conhecimento é conhecimento. Agora o João Marcos vai falar um pouquinho mais a respeito da Constituição e os módulos seguintes, a respeito do governo Dutra. Valeu, galera, tamo junto. A Constituição de 1946, ela é a quinta Constituição do país e Dutra manteve nela alguns traços positivos e, no entanto, alguns negativos. De traço negativo, é válido ressaltar a questão da continuação da proibição dos votos dos analfabetos, além também dos militares de baixa patente. Ela trouxe traços do federalismo, além também de traços de redemocratização do país. Além do mais, ela restringia de certa forma a questão do direito à greve e excluiu os trabalhadores rurais dos direitos trabalhistas e operacionais. Outro aspecto importante do governo de Dutra é a questão do seu plano de governo, chamado também de Plano SALT. SALT devido às iniciais de saúde, alimentação, transporte e energia. O Plano SALT, ele de certa forma, de acordo com alguns historiadores, é considerado um fracasso, por causa que o custo de vida aumentou. Juntamente com isso, o índice inflacionário do país também. Ou seja, o Brasil acabou ficando ainda mais endividado de forma externa.
e trouxe um aspecto positivo, que foi o aumento do PIB, que teve um aumento anual de 8%. Só para ressaltar, o aumento do custo de vida variou de 15% a 25%. A questão do liberalismo do governo de Dutra seria o quê? Uma livre abertura do comércio externo, uma procura maior para trazer fábricas, indústrias, e também ajudar de certa forma os trabalhadores, facilitava a entrada de produtos e mercadorias. Outro ponto, uma curiosidade é que dentro do governo de Dutra ele vai proibir os cassinos, que naquela época eram bastante usados, né, para fazer jogos de azar, enfim. E ele fecha os cassinos por causa que na Constituição de 46 ele trouxe aspectos e traços mais familiares, mais morais, democráticos. Por isso que ele acabou fechando os cassinos, o que levou a várias pessoas ficarem desempregadas. Durante seu governo também houve uma questão política de bipolarização, chamada aí de bipolarização política, devido ao que, no contexto internacional, mundialmente, estava acontecendo a Guerra Fria. E o Brasil, ele estava, entre aspas, neutro nessa Guerra Fria. No entanto, a Guerra Fria, que era lá a questão dos Estados Unidos contra a União Soviética, os Estados Unidos de forma do capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo, o presidente dos Estados Unidos ele vem ao Brasil visitar e, conversando com o Dutra, ele pede o apoio do Brasil, e o Brasil mantém, faz essa aliança aí com o governo americano, ou seja, o Brasil ele passa a ter mais traços ainda do capitalismo. Então o Brasil fica ao lado dos Estados Unidos. Com isso, o Brasil, o país, volta à questão do Partido Comunista do Brasil, de colocar esse partido na clandestinidade, ou seja, começa aí uma cassação dos políticos também comunistas. Por fim, acontecem as novas eleições no ano de 1950. Getúlio Vargas ele ganha essa eleição com 48% dos votos, diferentemente da primeira vez que ele entra no poder, que foi através de um golpe. Dessa vez agora ele volta ao trono, só que de forma elegida pelo povo, digamos assim, de forma honesta. E aí ele começa já, assim que termina o Dutra, no ano de 1951.